Olá, sou eu, Gislaine Camilotti Meneguin, aqui dos Estúdios Palavra Viva, que mais uma vez, como você, fiquei aguardando para poder fazer acontecer o nosso programa Papo de Fé. Quero dizer para você, nesse início de programa, que a gente aqui, toda a nossa equipe tem se empenhado para trazer cada dia mais conteúdos de fé, trajetórias de fé, experiências de fé, para que venha até o nosso programa para poder, como eu, você e nós, termos sempre conteúdos enriquecedor para a nossa fé, alimento para a nossa fé. É o caso dessa minha convidada dessa noite, que além de uma história de fé maravilhosa, ela também tem uma experiência vivida na fé, mas ela também tem uma profissão que ela tem usado da profissão e juntamente com o quesito fé tem feito assim um trabalho maravilhoso aqui na nossa região, e é por isso que eu quis trazer ela aqui. Claro que eu tive as pessoas que me ajudaram e intercederam a meu favor para que ela pudesse arrumar um tempinho lá na agenda dela e pudesse vir aqui nessa noite para nós podermos assim nos enriquecermos mais. Tem sido uma preocupação nossa, da nossa equipe aqui, da nossa comunidade, uma vez que você tem assim manifestado a aceitação do nosso programa. Cada sexta-feira, cada programa, a gente assim tem vivido experiências únicas, e por isso nós também agora estamos tendo essa preocupação de juntar a fé com a profissão, para a gente poder, nesse tempo que a gente está vivendo, esse novo tempo, podemos assim também termos os nossos argumentos de fé. Além de toda a minha equipe aqui, eu falo minha equipe, a nossa equipe, os meus companheiros João Paulo, Gabriel e o Alexandre, eu também tenho pessoas aqui que veio nessa noite interceder por nós, e eu agradeço de coração já de público, porque eles fizeram eu prometer que não ia para mim mostrar eles no final, mas vamos ver o que a gente faz isso. Bora lá então? Convido você que tá aí a compartilhar, deixar o seu sininho. Não, Joãozinho? Não é deixar seu sininho. Deixa seu like, compartilhe, e ativa o sininho. É que o Joãozinho, gente, fica lá no celular, e eu quero também falar no celular, mas ele fala que eu não posso, que eu tenho que falar com você. E às vezes eu fico lá querendo saber o que ele tá mexendo, mas ele fala que tá falando com pessoas como você também, para fazer o like e compartilhar. Mas vamos lá, que nessa noite eu tenho uma pessoa muito especial, e é isso que eu quero dizer e frisar mais uma vez, porque ela tem muito conteúdo, então eu não quero falar muito, porque o que nós vamos aprender, eu poderia dizer aprender, nessa noite seria isso mesmo, juntar a nossa fé com a nossa capacidade, junto com o profissionalismo dela, que eu nem dou conta de dar o nome da profissão dela, mas que juntando essas duas coisas para o bem, a gente consegue ser um ser humano melhor, mas conseguimos chegar mais perto de Deus, ter mais afinidade de Deus, porque o que impede a gente de estar na presença de Deus são os bloqueios, são coisas mal resolvidas que muitas vezes nem nós mesmos temos consciência, mas que quando a gente usa uma fé com a profissão, a gente podemos assim fazer com que isso surja um efeito enriquecedor, e a sensação que o pouco que eu conversei com ela um pouquinho antes, dá assim, meio que vai dando uma leveza na maneira de ser. Mas eu vou pegar e encontrar as palavras certas, porque hoje eu tô tendo que me esforçar, porque ela é uma profissional, pessoa conhecida e entendida. E a gente que é meio do dia a dia, assim, a gente não tem muita coisinha não, mas eu prometo que eu vou melhorar. Mas eu recebo aqui nesta noite com uma grande alegria, e já manifesto já de primeira mão a minha gratidão por você gentilmente ter vindo aqui no nosso programa, no nosso Papo de Fé. É a Vívia, que ela não vou dar conta. É a Vívia, depois você fala a sua profissão. Agradeço desde já a sua presença, por ter vindo da cidade de Umuarama e fazer acontecer o nosso programa, que eu creio para os nossos telespectadores que vão te ouvir vai ser de grande valia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui para esse papo que a gente vai ter. Mas então, como eu falei e não falei nada, diga para mim, você é a Vívia da cidade de Umuarama, e embora o Alexandre pôs lá no GC, mas eu quero aprender a falar. Como que é a sua profissão, Vívia? Hipnoterapeuta.
Tá, você faz essa questão, essa é a sua profissão. E o que você vai relatar para nós, que a gente tem como, nos dias de hoje, usar a tua profissão e agregar a nossa fé, uma vez que você é católica. Fala um pouquinho de você pra gente, Vivian. Bom, eu sou católica, né? Eu comecei na minha caminhada, de fato. Minha mãe sempre me ensinou a ir para a igreja, então eu lembro a gente morava num sítio e sempre tinha as quermesses de sítio, sempre tinha os terços rezados nas casas, né, que antigamente tinha. Então eu já tinha o hábito de ir com a minha mãe, com as minhas irmãs e também o meu pai, para esses encontros ali no sítio que a gente morava. Depois que eu mudei para Umuarama, deu uma quebrada ali, né, porque já não tinha tanto esse convívio, mas a gente conseguiu seguir nesse caminho. E aos 12 anos de idade, eu comecei realmente a minha caminhada por mim mesma, né? Então, ali eu comecei a me dedicar totalmente à igreja, eu ia para grupos de oração, fazendo formações, então fui pregadora, eu fui um pouquinho de cada, né? Andou por todos Andei por todos os campos. Tudo em busca de um conhecimento. Tudo em busca de um conhecimento, de enriquecer na minha fé mesmo, de um amadurecimento maior, né? Eu acho que quando a gente consegue estar mais disposto e estar ao encontro de Deus, eu acho que a gente cresce como ser humano, né? E é bom crescer no quesito da fé com o profissional. Eu quero frisar bastante isso, sabe, Vivian? Porque quando a gente ouve falar da sua profissão, então já se cria uma imagem que você é melhor do que eu, com certeza você vai poder ampliar. Mas como o nosso objetivo, igual eu disse no começo, é que a gente consegue, né, usar da profissão com a fé, porque as duas coisas precisam caminhar junto e você faz esse trabalho. E quero que você explique bem, e eu vou enfatizar muito bem, para que, igual eu te disse no início, para as pessoas que, como eu, são leigas, não têm estudo, possam entender que existe várias formas em todas as áreas, várias formas da gente usar as armas que nós temos. E eu quis te trazer aqui justamente por isso, para que a gente possa entender que mesmo que a sua profissão nos causa um susto, vou dizer da minha linguagem, aí você vai se assimilando, leva aquele susto, mas você, pela sua experiência de fé, e ela vai contar pra gente, antes de entrar nessa questão do profissional dela, como ela tem exercido esse... Eu quero que ela conte para nós como ela viveu a experiência dela de fé, porque de repente você vai falar, a Giza trouxe uma mulher que vai fazer regressão. Não é nada disso. Eu já disse para ela que eu ia ser a Giza. Ela falou, não, Giza, eu super entendo. Então, mas eu pude ver nos relatos dela, um pouco que a gente conversou, o conteúdo. E eu não traria aqui de forma nenhuma se eu soubesse que ela não tivesse o princípio cristão. E como você já disse, você, antes de afundar na sua profissão, de se aprimorar, você caminhou na questão da fé, né, Vivian? Sim. Então, fala um pouquinho pra gente, você já deu um começo, mas conta pra mim, o que fez a Vivian ter essa certeza da fé, por onde a Vivian caminhou, o que a Vivian experimentou na questão de fé, para que fizesse com que você, nas suas experiências de fé, onde você viveu, a forma como você viveu, você tivesse a certeza, não, eu posso usar minha profissão em benefício dos irmãos, incluindo a minha fé. Conta pra gente que nós estamos super ansiosos e vamos amar te ouvir. Bom, aí tem um bocado de história, né? Meu pai, que foi pro Japão quando eu era muito pequena, eu tinha de 3 para 4 anos de idade, e isso já me causou ali vamos dizer assim, um sentimento de abandono ali, e que eu fui buscar também em Deus, né? Então eu já buscava ali em Deus preencher aquele buraco que eu sentia da falta do meu pai, e que foi muito importante para mim, porque realmente Deus consegue preencher esse vazio que muitas vezes a gente sente e que a gente não sabe muitas vezes de onde que vem, né? A gente fica meio que perdido ali na nossa caminhada. E no decorrer da minha vida, quando eu entrei na minha adolescência, já dentro da minha caminhada, tive alguns relacionamentos que foram me levando para vamos dizer assim, para muitas feridas, né? Então eu tive relacionamentos abusivos, eu tive relacionamentos cheios e carregados de traições, e isso ia fazendo com que eu buscasse mais a Deus. Até que chegou um tempo
que, por escolhas minhas, eu ia tendo relacionamentos cada vez mais conturbados e todos seguidos de traições, eu me afastei de Deus. Igual eu estava falando com o Fábio, né? Quando eu me afastei de Deus, eu sentia uma saudade muito grande, mas eu estava muito ferida para voltar. Achava que Deus era o culpado. Que Deus era o culpado, exatamente. Então eu queria culpar todo mundo, menos a mim mesma, né? Menos as minhas escolhas. Eu não queria pegar a responsabilidade para mim, né? Porque quando a gente pega a responsabilidade é muito sofrido, a gente sofre, né? Que a gente fala, meu Deus, como que eu fui permitir isso, né? Então, tudo isso foi fazendo com que eu buscasse mais a Deus. E aí foi quando realmente eu vi que foi o meu amadurecimento na fé. Acho que daí eu conheci o meu esposo, que através dele eu conheci o Fábio também. E foi tudo por Deus, sabe, Giza? Foi algo assim surpreendente, porque eu conheci ele pela internet e através de uma amiga. E eu fui para um retiro. E nesse retiro, a minha amiga, no momento de oração, ela rezando ali por mim, um frio de 6 graus, e ela começou a tirar a blusa e estava ficando vermelha. Ela olha para mim e ela falou assim, Vi, o tempo todo que eu rezava por você, eu via você e o Evandro por um caminho muito longo, as pegadas de vocês ficando na frente e a de Jesus ficando atrás, abençoando o caminho de vocês. E em determinado momento, eu só vi os pés chagados de Jesus sobre as pedras. E nesse momento, Jesus me falava que ele mesmo estaria carregando você e o Evandro nos braços dele, porque seriam os momentos de turbulência que vocês iriam passar. Eu olhei pra cara e eu falei assim, ai, isso daí já é coisa da sua cabeça. Você tá querendo tanto que eu e o Evandro fiquem juntos, que você tá imaginando coisa. Eu falei, então tá, daqui 2 anos, quando você estiver casada, a gente conversa. E eu, por todas as minhas feridas que eu já tinha sofrido, eu já tava meio que com pensamento feminista. Tipo, não vou precisar de homem pra minha vida, não quero homem perto de mim e vou seguir minha vida sozinha. E ali eu falei, casar eu não. Eu não vou casar, não é pra mim esse negócio, né? E ali eu já fiquei meio, sabe, apreensiva com tudo que estava por vir. Quando eu fui pra adoração, eu comecei ali a fazer as minhas orações pra faculdade, minha família, enfim. E eu comecei a sentir um cheiro masculino muito forte. E eu olhava à minha volta, só tinha mulher, não tinha um homem. E começou a me dar uma saudade muito grande do Evandro, sabe? E que eu nem conhecia ele pessoalmente, era só mesmo pela internet. E eu comecei a sentir uma saudade, aquela saudade dolorida, assim, sabe? E eu falei, bom, Jesus, o Senhor sabe tudo que eu passei. Eu não quero mais. Quando eu falei isso, o cheiro ficou ainda maior. E ali eu briguei com Jesus. Eu falei, olha, chega de brincar com a minha cara. Se for para ser o Evandro, o homem da minha vida, então eu quero escutar da sua voz. Não venha me falar em sonho, porque eu quero estar muito bem acordada. E não me adianta vir falar através de outras pessoas. Eu quero ouvir a tua voz dizendo que é ele. Uma semana depois, eu me encontrei com o Evandro em Cidade Gaúcha. Ele é de lá? Ele é de Rondon. Ele é de Rondon. Eu me encontrei com ele em Cidade Gaúcha. A hora que eu abracei ele estava com o mesmo perfume que eu senti diante do Santíssimo. E a hora que eu abracei ele, eu escutei literalmente a voz de Deus me falando: eis o homem que eu sonhei pra você desde o ventre da sua mãe. Sonhe os meus sonhos com ele, minha filha. Aí, gente, eu não aguentei, né? Eu já comecei a chorar. Até hoje eu me arrepio inteira quando eu falo disso, porque realmente me marcou muito. Ali Deus me mostrou que ele sempre esteve comigo. E que todos os relacionamentos que eu passei foi para que eu me preparasse para o meu esposo. Para que eu estivesse amadurecida para um relacionamento de verdade. Então eu vi o cuidado de Deus, mesmo no sofrimento, eu vi o cuidado de Deus ali. Então isso me ajudou ainda mais na minha fé. E ligando isso, né, à minha profissão, hoje eu vejo que o não julgar, porque eu julgava muito, sabe? Principalmente a história dos meus ex-namorados. Eu julgava eles, eu me julgava, porque eu achava que eles me traíam porque eu não era boa o suficiente, porque eu não tinha, vamos dizer assim, nada a agregar à vida de ninguém. Então, já que eu não tenho nada a agregar à vida deles, eles me abandonaram por conta disso, né? E quando eu descobri, quando eu entendi através da hipnoterapia que o não julgamento, que tudo que eu penso do outro diz mais respeito a mim do que do outro,
eu comecei um autoconhecimento e nisso eu consegui me aprofundar ainda mais na minha fé, vendo o cuidado que Deus tem com cada detalhe da minha vida, que em todos os momentos Ele esteve comigo, que em todas as minhas escolhas fez com que eu me tornasse a Vivian de hoje. Deixa eu te perguntar, nesse período, você já fazia faculdade da Não, da hipnoterapia, né? Gente, olha, vocês vão me perdoar ainda para ajudar, eu nem escrevi na minha colinha, mas assim, toda vez que eu precisar, você por gentileza, vive? Sim, claro. Então tá, mas nesse período que você vivia, duas coisas que eu gostaria, que existe a relação, gente, aquilo que a gente fala, que a internet, que tem coisas ruins, que tem gente se perdendo e se perde mesmo, mas nesse caso a gente também consegue agregar, hoje nós somos experiências vivas de que o meio de comunicação, as redes sociais, atribui para o crescimento da fé. E é por isso que você está aqui, para a gente mostre e venha só confirmar, porque você conheceu o homem que Deus tinha sonhado para você através da internet. Mas tudo tem um cuidado, tem uma sondagem, sim, né? Sim, com toda certeza. Quando eu conheci o Evandro, na realidade, o irmão dele namorava a prima de uma melhor amiga minha. Então eu já conhecia ali meio que a família já era conhecida, a origem já era conhecida. Porque hoje em dia a internet ela vem para agregar, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Muito. Sim, né? muito. Eu acho que tem que ter um discernimento mesmo, né? Sim, então, que é possível, de repente, porque eu digo, Vivi, porque a gente às vezes acaba encontrando pessoas que de repente deixa de viver o sonho que Deus quer para ela por essas inseguranças. Então, mais do que prova viva, é que a gente pode sonhar o sonho de Deus através das redes sociais. E a outra pergunta, nessa questão de quando você conheceu o seu esposo, você já fazia faculdade ou a faculdade veio depois? A faculdade eu fazia de psicologia. Né? Eu fiz até o 3º ano de psicologia. Então, você tem uma bagagem nesse aspecto. Sim. E aí depois eu sofri um acidente de moto, eu tive que parar a minha faculdade. No ano que eu parei minha faculdade, eu me casei, que realmente foi 2 anos depois. Eu conheci meu esposo em 2010, em 2012 eu estava casada. Minha amiga até brincou no dia do meu casamento, né? E aí, Vivi, vamos conversar? Eu falei, sai daqui. Melhor não vir com conversa. Então, assim, foi realmente tudo cuidado de Deus, sabe? Mas eu não fazia faculdade nesse período, aliás, de hipnoterapia, né? Eu fazia de psicologia. A hipnoterapia apareceu na minha vida em 2017. Finalzinho de 2017. Mas segura ela aí que nós vamos falar dela. Eu quero que você, antes disso, conta pra gente assim, você explanou um pouquinho, mas que se eu não perguntar e você não contar, o Fábio vai me matar, porque ele falou assim, eu só vou deixar ela ir lá se ela contar. A gente sabe que nem tudo na vida da gente, além do acidente, de desistir da faculdade, veio a coisa boa, porque de todo mal Deus tira um bem, através disso você conseguiu conciliar e o seu matrimônio. Mas qual foi a sua maior surpresa assim na fé, baseado no que o Fábio me falou, que foi a sua experiência? A gente sabe que você é descendência de japonesa, a gente sabe que lá no Japão a realidade de fé, da nossa fé cristã, é totalmente deturpada e você pôde viver um pouco isso. Então, para que some, assim, para a hora que você falar, de novo, falar da tua profissão, que as pessoas compreendam que você de fato fala com propriedade de uma coisa que você viveu e de uma coisa que você estudou. E que as duas coisas juntas têm feito esse benefício para as pessoas que te procuram. E nós, aqui nessa noite, com certeza vamos ser beneficiados com esse conteúdo, dessa junção de conteúdo, na verdade, que está sendo aqui exposto para nós nesse programa Papo de Fé. Se fosse você, eu corria lá já no WhatsApp, enquanto a Vivi vai engolindo um pouquinho de água, e se preparando para contar isso para a gente, para você ver que a gente consegue ter fé e viver a fé, experimentar a fé num mundo onde que diz tudo ao contrário, em outro país
em outras circunstâncias, porque até aqui no nosso Brasil ou em alguns países é difícil viver o cristianismo, mas ainda assim é um caminho amplo, a gente tem recursos, diferente do que ela vai relatar para a gente que foi o que ela viveu, né, no país Japão. Você pode contar para a gente um pouquinho? Com toda certeza. Ai, que bom, por favor. Lá no Japão é a maioria budista, né? Sim. Então, lá para você encontrar templos budistas, é um em cima do outro, praticamente. Mas, quando se trata de igreja católica, para você viver a sua fé, é muito complicado. Pelo fato dos horários, distância, porque não tem igreja católica, né? Onde se tem mais brasileiros, na primeira igreja, na primeira cidade que a gente morou, que era Ogaki, a igreja ficava até próxima da nossa casa, dava para ir a pé. Porém, o trabalho não deixava a gente frequentar. A missa era, em português, era 2 vezes no mês. Então, era o segundo e o quarto final de semana, né? E ali a gente trabalhava 4-2. Então, a gente trabalhava 4 dias e folgava 2, né? E trocava o turno, porque era dia e noite. Sim. Então, era sempre assim. E a gente tinha que sair de casa às 6h30 da manhã e só chegava em casa às 9 horas da noite. E a missa era às 6h30. Então, assim, por muito tempo a gente não conseguia ir na missa, né? Por conta dos horários e tudo mais. E quando a gente ia, a gente se surpreendia, porque aqui a gente tem tudo, tem o rito tudo certinho, a gente consegue literalmente aproveitar cada momento da missa, a gente consegue sentir cada momento da missa, uma missa muito bem preparada, uma missa litúrgica de fato, né? E lá não. Lá era totalmente diferente. Não tinha uma vez que meu esposo íamos na igreja, que foram em 2 anos, se a gente foi 10 vezes na missa, foi muito na igreja. Nossa, é bem precário. Sim, mesmo. porque não tem. Sim. Então é muito precário mesmo, assim. E a igreja em si também é muito precária. Então, lá a gente voltava para casa chorando, porque era algo muito complicado. Por exemplo, na hora da consagração está tocando uma música protestante, na hora do glória está tocando uma música mundana, tipo aleluia, sabe? Então tinha umas coisas assim que não... contraditórias e tudo mais. E que aquilo machucava o nosso coração. Até a gente entender que, opa, peraí, eles estão dando o melhor que eles podem. É o que eles sabem fazer. E eles estão ali fazendo. Então a gente acatava aquilo dali com amor, né? Mas era muito difícil. Mas a comunhão, a consagração, sim, existe. Sim, existe. Sim. Entendi. É só essas diferenças mesmo, sim. como você relatou, do zelo. Do né? zelo. E aqui até o próprio... E a gente ainda sai reclamando muitas vezes da missa, não é? Sim, então, isso que eu ia relatar. E a gente aqui, com essa quantidade, a gente vê o pessoal que cuida das liturgias. A gente, alguns dias, eu não me sei bem, passou por aqui o pessoal que cerimoniário, coroinha, e eles falavam do cuidado do altar e tal, e de repente a gente muitas vezes não dá valor, e você viveu isso lá. E assim, literalmente não dá valor. Não dá valor. A gente tem missa diariamente, a gente tem missa 3, 4 vezes no final de semana, e a gente não valoriza isso. E lá era assim, algo absurdo. Na segunda cidade que a gente morou, que era Itizen, a gente tinha que andar 32 quilômetros para chegar na igreja. Então era uma viagem. Uma viagem, literalmente, porque era em outra cidade que a gente tinha que ir. E aí como vocês descobriram? Bom, lá as redes sociais, né, mais avançadas. Assim. Era tudo por internet, na pesquisa, porque a gente tinha sede mesmo, a gente tinha vontade de estar na presença de Deus. E a gente não tinha. Adoração... Nunca vi. Não se tem o Santíssimo exposto, né, lá. E aí, como que vocês faziam para essa chama não se apagar? Porque tudo que vai dificultando, se não é essa essência, esse desejo, vai perdendo o estímulo próprio dito, né? E como que vocês foram fazendo e como que vocês sobressaíram? Se apegando a amigos daqui. Se apegando muito a amizades. Mas eles estando aqui? Eles estando aqui. Então, assim, nos horários que a gente tinha, a Juliane Matos mesmo, ela sempre entra em alguns horários para fazer
as lives de oração e tal. Então eu e minha esposa, a gente estava assistindo as lives dela, rezando junto. Quando a gente pediu socorro pro Fabinho, reza por conta disso e tal. Outros amigos também, a gente sempre estava ali rezando. E também eu e ele rezando em casa Fazendo também. a parte. Fazendo a nossa parte. Porque tudo que a gente não faz, é igual a gente fala, né? Deus vai fazer os 50% dele, mas se a gente não fizer a nossa, o milagre não acontece. Exato. Né? Deus nunca vai fazer o que é pra gente fazer. Com certeza. Né? E aí foi esse período de 2 anos, vocês foram sobrevivendo a tudo isso. E quando que vocês retornaram? Como que foi? Faz tempo que você está de volta? Foi em fevereiro, dia 7 de fevereiro que a gente chegou aqui no Brasil. Aqui no Brasil, de 2020? De 2021. Agora, foi recente? Agora. Ainda encontrou uma pandemia? Eu encontrei uma pandemia. Jura, amiga? Verdade. Sim. Mas assim, e como que... Então tá, vamos entrar agora. Então você enfrentou isso aí, por isso que... agora entendi, porque o Fábio queria muito... Porque, apesar que de certa forma, o que pra gente foi aquele choque... Você hoje pode nos acalentar. Sim. Embora você tenha chego no começo do ano, as coisas já estão fluindo, já estão menos rigorosas do que... Mas você ficou sabendo, estando lá, do que tudo que a gente viveu. Então, de certa forma, você pode retribuir a ajuda. Não, é assim mesmo, faz isso que a gente fazia isso quando estava desanimado. Acredito que era assim com o Fabinho. Falava, Fábio, o Fabinho, estamos sem missa, não sei o quê. Não, Fábio, calma, a gente fazia assim quando tá vivendo. Então, para você não foi uma surpresa, vamos dizer assim. Não. Claro que a gente fica naquele anseio de... Porque você já estava ausente. Exatamente. Né? Então a gente fica naquele anseio de, meu Deus do céu, que vontade de estar aos seus pés. Mas a gente já estava preparado, vamos dizer assim, a gente já estava preparado. E vamos então falar, Vivian, da tal... hipnoterapia. Não, vou até beber. Vamos beber água santa. Vamos dar uma água santa lá pro Biel, vamos lá. Não, peraí, deixa eu beber. Vou falar compassadamente. Então, como que... Voltando aqui nos estúdios Palavra Viva, nós estamos com uma profissional aqui espetacular, que tem a Vivian, que tem a sua profissão, que é... hipnoterapeuta. E como que você conseguiu? Eu sei que tudo isso te serviu de base, mas que quando que ela chegou? Nesse intervalo tudo você fazia? Eu quero saber quando que a hipnoterapeuta chegou? Ela chegou no final de 2017 para 2018. Você estava lá? Estava aqui. Aqui? Estava aqui. Antes de ir para lá? Foi antes de ir para lá. Entendi. Foi antes de ir para lá. Eu estava num processo de... Eu tinha muita ansiedade. E a ansiedade, ela estava me atrapalhando num todo. Ela atrapalhava no meu casamento, ela atrapalhava no meu trabalho, ela me atrapalhava em tudo. Porque eu somatizava, então eu cheguei a ficar 1 semana de cama por conta da ansiedade, que eu travei simplesmente. Do dia pra noite, eu travei a minha coluna, ao ponto que eu tinha que esperar meu esposo chegar do serviço para conseguir me ajudar a ir ao banheiro. Porque eu não conseguia levantar sozinha. Então eu já estava assim, num estágio muito avançado da ansiedade. Eu saía com os meus amigos, eu estava já encaminhando para a síndrome do pânico, né? Então eu ia eu falo que na verdade era um combo, porque daí eu já estava assim, eu ia para barzinho, para algum lugar com os meus amigos e tava lá me divertindo, do nada dava aquele estalo, meu Deus, e se um carro bater aqui, atropelar todo mundo, como que a gente vai sair daqui? Ou então já vinha aquela coisa, gente, se um cara entrar armado e começar a atirar, como que a gente vai sair? E eu começava a olhar ao meu redor, tentando buscar uma saída, né? E aquilo ia me gerando uma angústia, algo muito ruim. E eu saía, eu ia pro banheiro sozinha. E eu tinha crises de choro dentro do banheiro, para depois conseguir voltar um pouco mais calma pro local onde a gente estava. E aquilo foi fazendo claro. Quando você não tá bem emocionalmente, você reflete isso em todas as áreas da sua vida, né? E ali eu já... automático, né? Exato, é automático. Não tem como desligar uma coisa da outra, né? E ali eu comecei a sentir que eu estava me distanciando do meu marido. Eu comecei a ver que meu matrimônio estava ficando ferido também, né? E aí eu comecei num processo de depressão também, né? Então, para eu levantar da cama com vontade mesmo, era na sexta-feira,
porque eu tinha uma célula católica em casa e ali onde eu fazia todo o rebanho, ali onde eu cuidava de tinha mais ou menos uns 22 jovens que iam em casa para a gente debater sobre a igreja, sobre a palavra de Deus, né, e sobre a vida como um todo. Era o único dia que eu via que eu realmente acordava animada para algo, sabe? E essa animação, com o tempo, ela foi se acabando. Se murchando também. Então, chegou um período, mais ou menos em março de 2018, que chegava na sexta-feira eu já estava desesperada. Eu falava, não quero isso. E me causava muita angústia. Eu falava, meu Deus. E aí vem o preconceito também, porque eu falava, meu Deus do céu, por que eu tô assim? E é eu que tenho que pegar. É eu que tô aqui, eu que tenho que estar na frente, eu que tenho que cuidar. Como que eu vou pedir ajuda? Porque a gente tem essa, né, de não querer pedir ajuda. Uma cobrança. É uma cobrança, exatamente, uma cobrança de ser forte o tempo todo, né? E depois eu descobri que não, a gente também pode ser vulnerável, a gente também pode falar das dores e a gente também pode chorar. E precisa. E precisa, para se aliviar de todo o peso, né? Mas eu tinha muito medo de me mostrar assim, medo do que as pessoas iriam falar. Pudesse achar. Exatamente, tipo, nossa, uma pessoa que tá tão dentro ali da igreja, que é tão engajada e tal. E assim, o que tá acontecendo? Para ela não falta nada. Porque realmente na minha vida não faltava nada. Eu tenho um esposo que é maravilhoso, eu tinha minha casa, que eu falo que não é minha, é emprestada de Maria, Maria que me emprestou ela para eu morar. Simples assim, Maria? A Maria, ela me deu uma casa. Depois eu te conto essa, menina, nossa, tem que voltar então. Tem que voltar, que eu te conto. Eu costumo dizer assim que eu não sou sozinha. Tudo que... Ainda, os meus irmãos falam assim, você se expõe muito. Então, quando você vê, ela vai voltar, gente, para contar o segredo. Porque, nossa senhora, mas ia pegar pesado, dar uma casa para ela, não dá para nós. Nós vamos descobrir isso, pegar a Maria de jeito. Mas foi assim, sabe? Nossa Senhora te deu uma casa. Foi um presente, foi por intercessão dela. Ela gestou literalmente a minha casa no ventre dela por 9 meses. Aí vinha a cobrança, mas é eu. Exatamente, então vinha toda aquela cobrança ali. E eu falava, meu Deus, eu não posso me deixar bater, né? E aí foi quando, nesse período aí finalzinho de 2017, começo de 2018, uma amiga minha, Pamela, que até mora aqui em Cianorte, ela me falou sobre a hipnoterapia, né, sobre a escola onde ela se formou, que é a Omni, e ali começou a despertar algo em mim. Só que ainda, nesse período, eu ainda não estava muito assim, porque eu estava muito ferida, e eu não conseguia ver uma luz ali, sabe? E depois eu começando a estudar, começando a ler, e tudo. Inclusive, já deixa eu até te dar, que esse livro aqui, ó. Mostra, Joãozinho, meu livro, meu presente, menino. Esse livro aqui, Desbloqueie o Poder da Sua Mente, que é do Michael Arruda, o presidente da Omni. Ai, que fofo. Aqui, ó. Obrigada pelo carinho, Deus abençoe. Amém. Eu e mais alguém já tá querendo fazer uso, né? Mas esse livro, ele começou a transformar a minha vida, assim, sabe? Que ele é um best-seller, ele foi escrito pelo Michael Arruda, que é o presidente da Omni, e é um livro extraordinário, porque realmente ali começou a destrinchar a minha mente, vamos dizer assim, sabe? Ali eu comecei a entender algumas coisas que estavam na minha mente. Deixa eu te perguntar, porque assim, a gente teria assunto e vamos trazê-la de... Mas eu vou dizer do meu jeito leigo, você me corrige, mas eu quero que assim, o nosso fundador, que é meu pai, que você, não sei se você conhece, mas ele é meu pai lindo, ele sempre fala isso que da mente, uma coisa que ele prega, e mesmo sem estudo, você disse, por isso, Camilote, ó, quando a gente fala o que o senhor fala, ele diz que muitas vezes a gente vê no outro aquilo que é a gente. Isso ele prega desde que eu me conheço por gente. E você, como uma profissional, acabou de dizendo que a gente acaba cobrando do outro aquilo que é uma coisa nossa. E ele também fala muito que a mente da gente não que comanda, mas assim, a gente, deixa eu dizer do meu jeito, o corpo acaba sentindo... É reflexo de uma coisa que nasceu na nossa cabeça, mas que muitas vezes está na nossa cabeça sem um autoconhecimento da gente mesmo. Está lá, às vezes, além do subconsciente. Sim. Procede isso que eu estou te falando? Sim, com toda certeza. Então, fala pra gente,
Como que eu começo a detectar? Claro, você estudou, porque se você fosse, eu quis que você falasse, como te expliquei no início, no começo um pouco da sua trajetória com o seu profissional, para que pudesse chegar até você essa forma, para que a gente começar a olhar que às vezes tem coisa que é além da nossa oração, que vai além da oração, que é além do subconsciente, que é além do espiritual, mas está aqui no corpo. E hoje eu vejo muito, e nosso pai prega muito, que muitas doenças, é aquela história que muitas pessoas vão no médico, se você vai no médico, ele acaba te prescrevendo uma coisa, porque é a função dele, você está pagando para isso. Mas você volta lá, não melhorou. Por quê? Porque é uma coisa que está além de nós. Como que uma pessoa que está nos vendo agora, mediante um pouquinho, claro que a gente tinha que fazer um programa de 3 horas, tinha que ser um retiro em cima desse tema, mas para a gente ter esse cuidado com o nosso telespectador, como que a pessoa começa a detectar? Você já deu alguns fragmentos, que vem a síndrome do pânico, que já são tudo consequências Sim. de algo que nem você disse, que nasce, pelo que eu entendi, que nasceu tudo isso naquele momento que você se desligou do seu pai. Ou pode ser uma morte, ou pode ser um brinquedo que a pessoa perdeu, uma situação, um trauma, vamos dizer. Sim. E como que essa pessoa, baseado no seu estudo e na sua experiência de fé, ela consegue começar a detectar esses fragmentos para ela poder até mesmo quebrar esse tabu que você acabou de mencionar, por ser de igreja, muitas vezes um missionário, um servo, enfim, a quebrar e procurar pessoas certas, claro. Sim. Fala um pouquinho pra gente, Vivian. É aquele tal do negócio, é muito mais fácil eu responsabilizar Deus ou o capeta por algo que é meu, né? E me tirar, como uma coitada. Vou tirar o meu da reta, porque daí eu colocando a culpa em Deus ou no capeta, eu fico tranquila, eu fico ilesa. Então, a gente começa a responsabilizar outras coisas. A partir do momento em que eu responsabilizo Deus ou o capeta por algo que é escolha minha, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que exista... Vou me usar de exemplo. Vamos supor, eu não conheço a hipnoterapia, eu não conheço... Sou ali da igreja e tal, mas aquela católica que vai à missa aos domingos e nada mais do que isso. Tenho um relacionamento com meu marido ótimo e tal. Só que, claro, a gente sabe que as tentações acontecem e tudo mais. E eu vou lá e traio o meu esposo. É muito mais fácil eu falar, eu traí porque o capeta me atentou. E tirar totalmente a responsabilidade de mim, certo? Certo. Porque daí eu tiro o peso da culpa. Sim. Eu fiz isso por um momento de besteira. Eu não tava porque meu marido não me deu atenção. Meu marido não me deu atenção. A partir do momento que eu responsabilizo o inimigo, eu já passo a... Vira um hábito de não se responsabilizar. Então, toda a minha autorresponsabilidade eu vou jogando para os outros. Primeiro eu começo com Deus, depois eu começo com o capeta, daqui a pouco eu tô jogando a culpa em você, na minha mãe, no meu pai, enfim, em todo mundo, menos para mim. Sendo que as nossas escolhas é reflexo daquilo que a gente vivencia. Tudo que a gente vivencia, a gente aprende pelo exemplo, não é? Sim. Então eu digo que tudo que a gente é programado. Todos nós temos uma programação. E essa programação faz da gente o que a gente é, certo? Quando eu entendi isso, Gi, eu parei de julgar as pessoas. Porque eu confesso, gente, eu era uma pessoa que julgava muito. Eu parei de julgar as pessoas. Porque eu comecei a entender que por trás da pessoa existe uma história, né? Tem um porquê. Tem um porquê. Opa, se ela tá agindo dessa forma comigo, caramba, o que aconteceu na vida dela? Por que ela tá fazendo isso comigo? Por que ela tá me causando querendo me causar tanta dor? E é igual, até o Leandro Carnal, ele fala sobre isso, que a ofensa é como uma brasa, né? Você só se queima se você pega. Se você não pega, quem se queima é quem tenta te ofender, porque é ele que tá segurando a brasa. E isso para mim ficou muito mais claro quando eu comecei a entender melhor tudo isso, né? Se eu não pegar a ofensa para mim, aquilo dali não vai me afetar.
Porque eu E entendo que como é eu história. faço isso? Porque para você, de certa forma, não te cortando, mas te Sim, cortando, sim. já cortei, mas assim, para você, mas como eu, leiga, no meio, porque assim, a gente aqui olhando de fora, sim, tudo que é contexto, mas assim, como que eu, no meio de tudo isso, consigo, por onde eu começo a olhar dessa forma, por onde esse miado, para que eu comece a reagir, se isentar, tirar a culpa de você e começar a analisar até que ponto é minha culpa e o que você contribuiu para eu sentir essa culpa, assim, que você diria? Olha, o primeiro passo é, se você não está se sentindo bem, se você tem algo que te incomoda, que aquilo chega ao ponto de te paralisar, vai buscar ajuda. Essa ajuda seria quem? Olha, pode ser A tua especialidade ou primeiro, por da onde ela forma começa? que aí é a pessoa que vai sentir. Como que eu Pode chego ser. até você, na tua profissão? Porque nesse meio a gente vai procurar a igreja, a maioria não, vai procurar o psicólogo, o psiquiatra, vai se automedicar. Tem outros que fazem o inverso, procura Deus e depois procura. Como que eu chego até você, sendo que é uma junção de coisas? Sim. A hipnoterapia, vamos dizer que ela é um pouco mais invasiva. Porque ela vai te levar, no momento, ela vai fazer você ressignificar o trauma. Entendeu? Então ela vai... Porque assim, entenda que ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fibromialgia, enfim, tudo aquilo que não nasceu com você é apenas um sintoma daquilo que está dentro de você. Que está tudo lá no nosso subconsciente, certo? Então tudo que está lá dentro do nosso subconsciente vai fazendo com que a gente desenvolva algumas doenças, algumas alergias, enfim. Tudo isso faz com que a gente muitas vezes se sinta incapaz de fazer algo, certo? Quando isso te paralisa, você vai buscar ajuda, né? Se você não quer algo muito invasivo, procure outra terapia, procure outros meios, porque a hipnose, ela vai fazer com que ela vai na causa raiz do problema. E por isso que ela é tão eficiente. E por que, e por que ela, tipo assim, ela assusta? Vamos dizer Porque é assim. algo novo. O que é novo assusta, Gi. Porque quando eu falo hipnose, assim, eu tô dizendo, eu sei do benefício porque eu já usufruí. Na época, quem cuidou de mim, nem sei se é a mesma coisa sua, mas quem cuidou de mim foi ele, tá até aqui em Padre, que era de Sagrada Família, Joãozinho, que tá aqui em Rondon. Padre Luizinho. Eu não sei se é a mesma área, mas eu fiz um trabalho com ele nesse que foi esplêndido. Mas assim, como que chego até você assim? Como eu disse, vai da pessoa. Se ela realmente... Eu falo que eu precisei chegar no fundo do poço para realmente querer ajuda. É por isso que ela assusta? Porque ela é tão eficaz? Sim, porque com 3 sessões, no máximo, você sai transformada. E como que você consegue atribuir isso, fazer essa junção da hipnose com a fé? Daí vai de você para o paciente? Como que é essa junção, você que é da área, para quebrar um pouco esse susto? Sim. Olha, a primeira coisa, eu costumo dizer que eu não trabalho sozinha. Eu trabalho com Jesus e Maria do meu lado. Então, antes de eu fazer, quem está fazendo através de mim é eles, né? Isso é fato, assim, para mim. Eu sempre trabalho com eles junto de mim. E a segunda coisa é fazer com que a pessoa entenda que tá tudo interligado. Espiritual, o mental e o físico tá interligado. Tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Se um desses estiver desalinhado, a tua vida não vai para frente, sabe? A tua vida não vai caminhar de forma saudável. E aí é onde surgem as doenças, é onde surgem toda essa parte. A nossa mente, ela não sabe o que é real do imaginário, Gi. Então, tudo que você cria na sua mente, você tem... Na verdade, assim, tudo que você cria na sua mente tem a tendência de se tornar realidade. Porque a mente, ela tem Porque esse a poder. mente tem esse poder. Isso é dom de Deus. Sabe, eu digo que isso é dom de Deus. É que não sabendo usar... Não sabendo usar, lógico, vai ser uma catástrofe. Exatamente. Então, tudo. Por exemplo,
pessoas que têm câncer. É comprovado cientificamente que essas pessoas que são positivas, que não se deixam abater, que rezam, que têm uma espiritualidade e uma mente positiva, tem 99% de chance de melhora. Na verdade, não é 99% de chance, 99% melhoram com a doença, né? Sim. Tem uma melhora. Então, tá ligado. Ligado. Isso é a mente da gente. E o que você, como profissional, porque o nosso horário, os meninos já estão ali, mas assim, por isso que eu disse, gente, que é interessante, mas eu quis trazer ela nesse primeiro momento, sabe, Vivi, o que a gente, para quebrar esse susto, para se formar uma ideia, e você que está aí, com certeza pode esperar que a gente vai, a partir desse nosso primeiro encontro, até mesmo porque eu não a conhecia pessoalmente, assim, eu acreditei, não sei se valeu a pena, né, mas acreditei no Fábio, mas então ele vai ter que vir aqui para responder, porque ele também, você não é a primeira pessoa que tem ligação com essa pessoa, e ele nunca de vir aqui nesse programa, mas qualquer hora a gente pega ele de jeito. Mas assim, para quebrar um pouco essa imagem, para ver que nós necessitamos de profissionais, e até mesmo você que é jovem, você que está aí se despontando, e você depois com certeza vai dar uma chamada para nos ajudar, porque se faz necessário hoje mais do que nunca. Como que você vê nesse contexto de hoje, de pandemia, falando no quesito da fé, que finais de tempos, de um ciclo, porque aquilo que eu costumo dizer, Vivi, a nossa geração é a geração que vai ver a vinda de Jesus, os sinais, tudo que está na Bíblia. Como que você, como nessa área, poderia dizer para a gente, para essas pessoas que não têm, assim, consciência, mas nem a mínima chance de sonhar como trabalhar isso, que você poderia estar dando de dica, até mesmo não é comigo, mas talvez é meu vizinho, alguém que é do convívio da pessoa, ou até mesmo uma pessoa que ela encontrar na rua e que ela possa ajudar em cima da tua profissão, com a sua devoção, com a sua fé. O que você diria assim pra gente? Olha, a primeira coisa esteja sempre muito ligada com Deus. Essa é a primeira coisa. Ele mesmo dá essa indicação? Sim, sabe por quê, Gi? Olha só, quando Jesus ia fazer os milagres, quando ele ia sarar ali o coxo, quando ele ia fazer a cura do cego, o que Deus perguntava? O que Jesus perguntava para a pessoa? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E aí o milagre acontecia, e quando ele ia se despedir, o que Jesus falava? Vai, não peques mais, ou vai... Vai, a tua fé te salvou. Isso é porque ali Jesus já estava mostrando que vai da nossa fé. O milagre acontece para quem acredita. Eu creio assim também. Entendeu? Não adianta você rezar e sempre estar com aquela dúvida. Ai, mas será que Deus está me ouvindo? Não vai acontecer. Aí a pessoa se frustra, põe a culpa em Deus. Por conta já cria um bloqueio. Exatamente. Porque se ela não acredita no próprio milagre, por que Deus vai atender? Entendi. Entendeu? Ficou então claro. Acredite. Se você quer algo, acredite. Quando alguém chega no seu consultório, não sei se você tem consultório. Tem. Sim, depois ela vai deixar o contato também. Gente, e nós como cristãos, nós temos que procurar pessoas, e como a Vivian nessa área, os psicólogos, os psiquiatras que têm a mesma devoção, e a gente, né, até depois a gente vai pegar com a Vivian as indicações de alguém para a gente trazer também aqui, para a gente começar a formar o nosso povo, porque como eu te disse, eu sou leiga, mas não é porque eu sou leiga que eu tenho que me estacionar, eu preciso ter conhecimento para até mesmo ajudar as futuras gerações. Sim. E eu como aqui, né, como eu tenho essa possibilidade, é isso que eu quero também, pela fé, a gente proporcionar, porque hoje em dia, não é todo mundo que tem condição mais de poder fazer uma consulta, ou se tem dinheiro para uma consulta, depois não tem para manter o tratamento. Na sua área, uma pessoa que vamos supor, te procurei, o que seria uma dica, uma consulta de graça, pelo papo de fé? O que você diria assim? Porque eu sinto aqui conversando com essas pessoas, com você
você aqui, eu sinto que muitas pessoas, porque a gente está falando de fé, de alma, de espiritualidade, não tem como não repercutir na gente. Mas uma pessoa que esteja vendo, que vá no teu consultório hoje, o que que você, a doutora Vívia, uma pessoa assim simples, leiga como eu, que te procura, o que que você poderia estar dizendo aqui para que essa pessoa, sabe, acorde e comece a caminhar, uma vez que ela não tem esse poder aquisitivo para poder manter o tratamento? Umas dicas básicas para que a pessoa comece a se movimentar até a preparação de uma consulta, um tratamento, assim. Primeira coisa é, queira. Se você quer, se você desejar aquilo lá no fundo do seu subconsciente, realmente, a tua mente vai trabalhar para que você consiga realizar aquilo que você almeja. Tem a ver, só mais uma coisa, alguma coisa a ver com coach, ou isso não indifere? É totalmente diferente. Tá, que me deu uma dúvida aqui agora. Não, é totalmente diferente. Então tá, eu tô lá no teu consultório, o que que você me fala? A primeira coisa, eu quero sair dessa. Para acontecer, você tem que querer. E você tem que acreditar. Assim como você tem que acreditar. Eu acredito muito nos milagres de Deus, porque eu sou o milagre de Deus. Amém. Sabe? Eu falo que por tudo que eu passei, eu estar em pé hoje é pela misericórdia de Deus. Eu creio. Sabe? Então, primeira coisa, queira a cura. Queira o milagre de Deus para tua vida, sabe? Esse é um dos primeiros passos. E a segunda dica é: tenha constância no que você faz. Se a gente não tiver constância, por exemplo, na nossa vida de oração, a gente cai. Se a gente não tiver constância com Deus, a nossa fé morre. Se a gente não tiver constância numa amizade, no nosso relacionamento, isso também vai morrendo. Então, tenha constância na sua vida. Não almeje coisas grandes logo de cara. Tenha metas que você sabe que elas são alcançáveis. E vai fazendo aos poucos. O pouco no dia a dia. Não, a palavra mesmo diz que o pouco com Deus se torna muito. Então comece no pouco. E se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Exato. É mais ou menos isso, literalmente. Exato. Então comece no pouco. Comemore todas as vitórias do seu dia a dia. Ai, mas foi pequenininho, eu acordei só 5 minutos antes do horário para poder fazer minha oração. Mas você já conseguiu fazer 5 minutos de oração, sabe? Então comece no pouco, comece fazendo aos pouquinhos. Comece colocando metas para você pequenas. Se você conseguir se comprometer nas pequenas metas, vai chegar um momento que você vai conseguir se comprometer com as grandes metas também. E quando eu faço e não consigo ver por descuido meu mesmo, mas eu não tenho uma profissional como você do meu lado, como que eu faço? Por onde eu me achar nesse fazer e querer e não ver esses poucos avanços? Aí é que tá, quando você... Eu digo que a primeira coisa pra gente conseguir ver os avanços é treinar a gratidão. Mas não a gratidão só falada. Você treinar a gratidão de, Gi, eu sou grata por você ter me chamado aqui pelo convite, é uma coisa, mas você se sentir grato realmente por aquilo, sabe? Porque eu digo que a gratidão não é uma palavra. Hoje em dia a gratidão ela ficou muito banalizada, né? Ao invés do obrigado, você fala gratidão. Não, a gratidão ela tem que ser sentida de fato. A gratidão ela tem que vir do coração realmente, sabe? Quando você se sente realmente grato por coisas pequenas, você começa a ver os avanços que você tem. Então comece... eu tô fazendo, não tô vendo resultado. Opa, peraí. Deixa eu anotar o que eu consegui. Coloque no papel tudo que você fez no dia. No fim, antes de deitar, anota. Hoje eu consegui fazer isso, hoje eu consegui fazer aquilo. Anota tudo que você fez. E escolha, no mínimo, 3 coisas para você realmente ser grato. Comece a praticar a gratidão. A partir do momento que você comece a praticar verdadeiramente a gratidão, você vai ver que você tem feito avanços. Você só não se deu conta dos avanços que você teve. E aí, como eu disse, comemorar as pequenas vitórias. Sabe, eu acordei 5 minutos mais cedo. Quem faz dieta. Hoje eu consegui não comer o chocolate que eu sempre como depois do almoço.
caramba, isso é uma vitória. É pouco, mas é uma vitória. Para quem tá ali na luta diária, tentando e tal, é uma vitória. Entendi. Entendeu? Então, aí a dica da doutora Vivian. Mais uma perguntinha básica assim. O pai, ele tem umas, não é performance, um jeito dele próprio de ser. E agora, diante ele sempre argumenta pra gente assim, se você não tá bem, um exemplo, vou falar do jeito dele, mas isso funciona porque já funcionou. Mas como eu te disse, estou diante de uma profissional e diante de um público que vive essa realidade. E ele sempre orienta, a pessoa tá lá, chega lá, vai dar 3 pulinhos nas pedras, vai catar uma vassoura e varrer, mesmo com o teu corpo. Você atribui, o meu pai, ele não tem estudo, você tem um estudo. Então, você como profissional, se uma pessoa, mediante isso que eu acabei de relatar, vindo de uma pessoa sem estudo, você como profissional, você, tipo assim, é isso mesmo, é por aí mesmo e tem que ser assim? Sim. Sabe por quê? Vamos supor, eu tô num processo ali tô vendo que a depressão. A depressão tá aqui, ó, me rondando. Se eu ficar no looping mental de que, nossa, a minha vida é uma porcaria, minha vida nada vai pra frente, minha vida é isso, você só vai se afundar. Opa, tô vendo que tá rondando a depressão, tá aqui à minha volta, vamos fazer alguma coisa diferente, sabe? Vai fazer uma caminhada, vai escutar uma música, vai ir pra igreja, vai se movimentar, tira o foco. Vai varrer uma casa, vai pular, vai fazer uma coisa, exatamente. Tira o foco daquilo dali, sabe? Quando você tira o foco, a tua mente fala assim, opa, peraí, ela tá fazendo alguma coisa aqui... Tirando da zona de conforto. Tirando da zona de conforto. Quando você sai da zona de conforto, a sua mente entende que, por mais que ela queira te proteger, ela vai entender que você não tá se sentindo bem com aquilo dali e que tá tudo bem você mudar aquilo dali, aquele comportamento. Isso é cientificamente falando. Cientificamente falando. A hipnose, a hipnoterapia, né, ela é muito diferente. O mito da hipnose vem diante da hipnose de palco, a hipnose de entretenimento, de fazer comer uma cebola achando que é uma maçã, enfim. Então vem de tudo isso. De um folclore. Exatamente, de um folclore ali dentro da hipnoterapia. Tira tudo isso, joga isso lá no lixo. Existe. Porém, a hipnoterapia, ela é para fins terapêuticos. Ela não tem nada a ver com essa hipnose de entretenimento que a gente está acostumado a ver em filmes, em televisão e por aí vai. E que a mente grava isso. Exatamente. E é ela que, quando você fala nisso, vem... eu vou perder o controle da minha mente. Vou regressão, outras vidas. Exatamente. Então não tem nada a ver. Fato. Tudo, resumindo, ver se eu entendi a aula da noite. A nossa mente, ela tem o poder de comandar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Exato. Nós temos como obrigação de defender esses pensamentos, a alma com oração, o corpo com a atividade e o espírito com a certeza que eu não posso desviar nem para a direita nem para a esquerda. É isso, doutora? Isso. Exatamente. Foi boa aluna? Muito boa. Ai, meu Deus, eu converso nessa noite aqui nos estúdios da Palavra Viva com a doutora Vivian. Agora, no final do programa que eu lembrei, fiquei tão chocado para aprender a falar o nome da profissão dela, hipnoterapeuta. Ai, vou desistir, gente. Não posso desistir, acabei de aprender. Hipnoterapia. Isso. Então já tô melhorando. Mas ela trouxe aqui pra gente essa certeza. Olha, você que tá aí, ó, ela deu umas dicas, mas também não quer dizer que você não possa procurar um profissional. Exatamente. E que momento, doutora Vivi, que a gente pode, assim, não, eu preciso, porque não é, senão você não teria que estudar, senão Deus não teria te deixado, assim, enfim. Mas fiz todas essas dicas. Em que momento que eu tenho que te procurar? E se eu não te procurar, e quais as consequências se eu continuar avançando com isso mais, ou tentando assim só com a espiritualidade, não vou só rezar que Deus vai me libertar, não, vou só fazer atividade física que aí ocupar, não. Diga pra gente, assim, quais os agravantes, o pós. Sim. Sabe aquela historinha
da inundação, que a casa inteira foi inundada, tá até o teto, e o senhorzinho fica lá no teto, e ele fica, Deus vai me salvar. Vem um bote salva-vidas, passa, vem, monta aqui no bote e tal. Ele fala, não precisa, Deus vai me salvar. Vem um helicóptero, não, Deus vai me salvar. Vem outro bote, não, Deus vai me salvar. Ele morre, quando ele chega lá, poxa Deus, eu esperei tanto você me salvar e você não fez nada para me salvar. E Jesus responde o quê? Eu te mandei 3 ajudas e você negou. Então, a hipnose, a hipnoterapia, não só a hipnoterapia, mas os profissionais que cuidam da nossa saúde num todo, eles são a ajuda de Deus. Eles são deixados por Deus. A Bíblia diz. Exatamente. Então você tem que procurar ajuda. Em que momento procurar? Tá te paralisando? Tá te fazendo mal? Tá te fazendo sofrer? O quanto antes você procurar ajuda, melhor para você. Certo? Se eu tô vendo que eu tô com uma ansiedade que já tá começando a me atrapalhar nas minhas atividades normais, né, nas atividades do dia a dia, opa, então eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar isso daí, para que não me paralise por completo, né? Então, se eu procuro essa ajuda, quanto mais cedo eu procurar essa ajuda, menos sofrimento eu vou ter, certo? Se eu fico procrastinando essa minha ajuda... Ai, peraí, que palavra chique. Procrastinando. Nossa, Joãozinha, anota essa é profunda. Só para descontrair, doutora. Imagina, se eu fico ali enrolando para fazer, procrastinando essas pequenas coisas, lógico que o agravante vai vir. Aí de uma ansiedade pode vir uma depressão, de uma depressão pode vir pensamentos suicidas, e se eu não tratar, obviamente, uma hora ou outra, a pessoa vai acabar se matando. Porque não é uma dor física. E eu falo isso com propriedade, porque era realmente isso que eu sentia. Não era uma dor física. Era uma dor tão profunda na alma que eu só queria acabar com aquela dor. Eu nunca tive pensamento suicida de, eu vou fazer isso daqui para me matar. Mas eu ia no Santíssimo pedir para que Deus me tirasse daqui, desse mundo, porque eu não queria mais viver. Com a hipnoterapia, ela me ajudou ao ponto de, hoje eu consegui falar sobre tudo isso, sem dor nenhuma, e levar uma vida muito mais tranquila, muito mais leve. Meu esposo mesmo fala, o que aconteceu com você? Porque você está totalmente diferente. Você está mais alegre, você está mais ativa, você está mais prestativa, mais carinhosa. Então ela mudou por completo. Hoje meu relacionamento com meu esposo é totalmente outro. Porque eu consegui... É igual eu falo, a gente não consegue dar carona a pé, né, Gi? A gente não dá carona a pé. Não dá. Do mesmo jeito, como que eu vou ajudar outra pessoa se eu não me cuidei, se eu não me ajudei? Então, para eu ajudar o outro, a gente às vezes fica tão preocupado em, eu tenho que ajudar minha família, eu tenho que ajudar o meu amigo, eu tenho que ajudar meus filhos, mas a gente não se preocupa com a gente. Não se cuida. A gente não se cuida. Se eu não me cuido, a gente só doa o que a gente tem, não é? E se dá, vai esvaziando. Exatamente. Então, se eu não cuido de mim, como que eu vou cuidar do outro? Quando eu entendi isso, e aí eu fui procurar ajuda, eu fui me ajudar, eu comecei a reparar que eu consegui ajudar muito mais pessoas. A partir do momento que eu estava me ajudando. Então, primeira coisa, se você quer ajudar alguém, se ajude primeiro. Vai atrás de ajuda, vai atrás de fazer algo por você. Sempre lembrando, né, que procure o médico da alma, o médico do corpo e o do espírito. Eu acho que a alma e o espírito é o mesmo doutor, né, que eu penso, me corrija. Sim. Mas aí alinhado a esse tipo de... Toda a mentalidade, você trabalhando a tua mente. Eu digo que quando o teu corpo está totalmente em equilíbrio ali, né, a mente, o corpo e a alma, você consegue ter uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais leve com você mesma e com as pessoas que estão ao seu redor. E a partir... É muito clichê, mas é exatamente isso. São duas coisas que eu costumo dizer que é muito clichê. A resposta que você tanto procura está dentro de você. Deus te fez perfeito. Deus te fez completo. Tudo que você procura está ali dentro de você. Deus, ele te fez do jeitinho que era para você ser. Procure dentro de você as respostas. Deus colocou elas aí dentro de você também. Deus, ele foi tão cuidadoso, tão amoroso, tão misericordioso com a gente, que ele foi tão simples em nos fazer, a gente que complica tudo isso. E aí a gente fica mirabolando 1001 coisas
sendo que tá tudo ali. Então, olhe para você, olhe para a tua história. Hoje eu vejo que se eu tivesse olhado para minha história com mais amor, com mais carinho, eu teria evitado muito sofrimento, sabe? Eu teria evitado muitas feridas. Por conta de carências, né, da minha infância, eu estava procurando em relacionamentos que só me fizeram mal. Quando eu me abandonei de vez na mão de Deus, mesmo de uma forma errada, porque eu já estava ali meio que brigada com Deus nesse momento, mas eu estava abandonada nas mãos dele. E ele veio em meu socorro. Então, se deixe ajudar, se ajude e se deixe ajudar também. Então, quando isso acontece, tudo flui na tua vida. Ai, meu Deus, eu quero uma consulta, já vou deixar uma consulta marcada. Doutora Vívia, fala para nós, já partindo para o final, e quem quiser te achar, como faz para te achar uma consulta, como que você atende, convênio particular, clínica, deixa seu @ bem devagarzinho para aqueles que estão lá em casa, dê tempo, você atende online, porque agora parece que está tendo isso também, como que funciona? Eu prefiro o atendimento pessoal ali. Presencial. Presencial, exatamente. Eu prefiro o atendimento presencial. Eu gosto desse atendimento olho no olho, sabe? De sentir realmente... Porque quando o paciente... Na verdade, eu não digo paciente, eu digo vida. Eu não cuido de pessoas, eu cuido de vidas. Aí o diferencial de quem tem procedência de fé. Realmente. Porque quando você senta aqui na minha frente, você não é só isso. Você tem uma história por trás, você tem uma vida por trás de tudo isso. E é isso que eu vou cuidar. Eu vou cuidar da tua vida. Cuidando da tua vida, eu vou cuidar da pessoa. Mas se eu tirar a vida, a história e querer separar esses dois, eu não vou ser efetiva no que eu faço. Não vai ter resultado. Eu posso até ter um resultado. Tem, mas não... Tem um resultado. Mas eu acho que quando a gente faz com amor, o resultado é muito mais sentido, sabe? Eu acho mais eficácia. Mais eficaz, sabe? Então, eu acho que tem que ser presencial. Então, você que queira ser consultado pela doutora Vívia, como que eles te acham, Vívia? Tem o meu Instagram, que é o @ atenção, hein? Bem devagar, doutora, para que a gente possa anotar. É @Vivi Camonzec. Ai, meu Deus, porque eles têm que ter... Ah, não, vou até tomar água benta. Repete de novo, por favor. É o Vivi Camonzec. Esse Camonzec é com Z e K mudo? Isso. Não. É K-A... Ô, diretor, põe aí depois aí pra turminha se ajudar aí. K-A, M de Maria, O, N de navio, Z-E-K-I. Camonzec. A minha mente não dá conta. Olha lá, os fãs aqui já tudo... Ó, qualquer coisa, vocês entram lá na palavra... Ó, jeito Giza para pegar endereço. Vocês entram lá na Palavra Viva, Alexandre, aquela doutora, assim, deixa lá no comentário, o Alexandre vai deixar lá também, a doutora depois vai fazer uma visitinha lá no YouTube, dar um link, compartilhar, e aí a senhora senhora, você já deixa lá o seu telefone para facilitar o meio de campo, beleza? Tranquilo. E aí eu quero dizer assim para você, para finalizar e fechar, que mensagem que você deixaria para nós, assim, apesar assim, com o seu conteúdo, eu ficaria com você, assim, vamos deixar para o outro programa, mas assim, como você disse, esplêndido quando a pessoa faz a junção da fé com o profissionalismo, que você consegue deixar a gente tão à vontade. Eu imagino uma consulta, quero uma consulta, já que faz Casas Bahia 10 vezes, vamos lá consultar com a doutora, e depois que eu consultar com ela, eu vou, porque eu vou, tá, doutora? E aí, depois eu também, como eu sou Giza, né, eu falo para vocês se de fato é tudo isso que ela tá falando mesmo, embora eu conheça
conheça o trabalho e não dela. Eu vou me referir daí. Olha, pessoal, procura a doutora porque ela é isso mesmo. Se não for, eu falo também, tá, Pode doutora? falar. Mas assim, na sua presença mesmo, já senti essa firmeza. A gente sente quando a pessoa, o espírito bate, né? Vamos dizer assim. Mas para aqueles que não estão tendo o privilégio que eu estou tendo de estar na tua presença enfim, que o Senhor prepare também, mas o que você diria para essas pessoas que até agora estão aqui conosco e nessa ansiedade de desejo de melhora, porque vai se tornando um desespero, né? Você vai buscando e, enfim, o que você diria como profissional, como uma mulher de Deus e para essas pessoas, acima de tudo, fala para elas que tem jeito, porque a gente falando que tem jeito não tem propriedade, mas você, por favor, convença eles que com Deus tem jeito e buscando a ajuda certa, com certeza o resultado é o esperado, por favor. Sim. Primeira coisa tenham fé, acreditem realmente que vocês podem. Procurem a ajuda de um profissional sério, de um profissional que seja qualificado para isso. E pratiquem a gratidão. A partir do momento que você pratica a gratidão, realmente os resultados acontecem e a sua vida realmente começa a se transformar a partir daí. E, claro, você não precisa ser forte o tempo todo. Procure ajuda. Se ame, se cuide. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se ame e se cuide. Aí a dica da nossa doutora Vívia, e só pegando um ganchinho no que ela acabou de falar, para você ter uma ideia como que isso é importante, doutora, teve aqui na minha mente agora. Eu sou uma pessoa, acredite você ou não, e a Keila, minha cunhada, se ela estiver me ouvindo, ela vai dizer de fato. Mas, doutora, para mim, o fato das minhas unhas estarem pintadas, para mim é um estímulo, e quem convive, que nem o Gabriel, os meninos que sabem, eles sabem a necessidade que eu tenho de ter as minhas unhas pintadas. Me dá uma sensação de segurança. E às vezes ela fala, mas cunhada, eu não tenho horário essa semana. Ela daí, por isso que eu sempre agradeço ela, porque ela faz minha unha às vezes à noite, às vezes no sábado, porque o dia que eu não consigo, que eu olho nas minhas mãos, tem alguma coisa a ver? É bem isso que você acabou de dizer, não é? Sim. Que eu olho, eu vejo as minhas unhas pintadas, me dá uma sensação, não, eu posso, eu consigo. Então, das pequenas coisas, de repente você acha que você precisa de uma casa limpa, assim, a sensação de você olhar aquela casa e saber, fui eu que limpei, não, eu deitei, ainda eu brinco sempre com a minha filha, a gente tem neura de roupa, para você entender, eu acho que é isso que você quis dizer, mas ela disse, toda gramática, de repente você deita numa cama com os lençóis limpos, uma fronha trocada, aquele ambiente de roupa limpa, sabe, isso também, tudo é conteúdo para ajudar, não é, doutora? Sim, com toda certeza. Isso é autocuidado. Quando você falou, né, de fazer as unhas e tal, isso é autocuidado, isso é muito importante, porque isso também reflete na sua autoestima, isso mostra a sua feminilidade, então isso vai reforçando a mulher forte que você é. Que às vezes não é forte nada. Aí as unhas pintadas e o cabelo arrumado e com uma roupa mais ou menos não tá bom, você vai para a igreja. Chega lá na igreja e você louva a Deus. O mínimo das pessoas te olharem ali, você ficar em adoração ali no Senhor, eu não sou nada, mas eu tô aqui. Eu penso que é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer. Tô a fim de deitar, ficar descansar. Lá em casa eu tenho um lema, né? Eu sempre, quando eu quero me livrar das crianças, eu falo, eu preciso ir descansar. Até quando tem o seminarista lá, a Rayane e as coleguinhas da Laura vai lá, eu falo, eu tô indo pro meu descanso. Então, quando eu falo assim, porque às vezes você precisa daquele momento de relaxar, ficar quietinha. Sim. Eu acho que são essas pequenas coisas que é o que você mencionou. Os argumentos, sim, pequenas melhores, né? Toda vez, não é toda vez que eu quero trocar uma roupa de... Isso é amor próprio. Eu me amo. Sim. Porque se eu me amar, Deus... Sim. Deus é amor, certo? Certo. Deus habita em nós, certo? Sim. Se eu não estou... Ui, eu tô batendo no microfone, gente, desculpa. Se eu não estou me amando, eu estou deixando de amar a Deus também. Não estou cuidando daquilo não tô cuidando. Que é Deus. Exato, que eu não estou cuidando do templo do Espírito Santo. Entende? Então, quando eu me cuido, quando eu tenho um zelo por mim, quando eu me amo,
eu tô cuidando e zelando do templo do Espírito Santo. E tô reagindo, tô buscando argumentos para pôr em prática aquilo que a doutora acabou de explicar. Aí, fica a dica, gente. Um cabelo penteado, um sapato, uma unha arrumada, são meios, um descanso de meia hora, ou um terço a meia hora, enfim. O que você vai fazer, eu não sei. Mas nessa noite nós aprendemos aqui com a doutora Vivian, hipnoterapeuta. Desisto, literalmente. Mas que você tenha o poder, não que você é o poder, porque o poder se chama Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo nos concede o poder de lutar, de querer, de vencer. E quando nos faltam tudo isso que eu acabei de dizer, Ele nos disponibiliza profissionais que têm o mesmo objetivo com a gente, para que a gente possa cada vez mais construir aqui na terra o céu que nós almejamos. Porque a palavra de Deus diz que a gente vai viver aqui na terra. Vamos ter aflições, mas que nós vamos viver aqui o que nós buscamos, que é a eternidade. Doutora, o que dizer para você, minha linda? Assim, o coração agradecido. Primeiro, gente, que a gratidão, que a hora que eu falei para doutora, eu falei, que jeito que eu vou falar para ela que a gente vai ter que contornar esse negócio de hipnose? Vou falar do meu jeito. Mas ela gentilmente entendeu o meu recado, entendeu o que eu quis dizer, pôde ampliar tudo aquilo que eu almejava em saber, e a partir de mim, que eu sou o perfil de vocês, porque se vocês me assistem é porque vocês se identificam comigo, e nos identificando, a gente conseguimos ser cada dia ser humanos melhores, pessoas melhores, cristãos melhores, e sendo melhores nós podemos fazer aqui na terra esse céu que tanto nós almejamos. Doutora Vivian, meu muito obrigado, minha gratidão, já deixando aqui mais uma vez a minha consulta marcada e o seu retorno aqui, que Deus possa, assim, pelo esse benfeitoria que você fez nessa 1 hora, nesses minutos que nós estivemos aqui, a esses que me acompanham, a minha gratidão, sucesso sempre, seja sempre bem-vinda, e mais uma vez, deixa seu @, as suas considerações finais e, de fato, lá onde você atende, você é em Umuarama você atende? Isso, Umuarama. Eu atendo em Umuarama e aqui em Cianorte tem a Pamela Boemes, que ela morou no convento, ela ficou 1 ano no convento, é uma pessoa extremamente de Deus, eu falo que é uma pessoa iluminada por Deus e que ela tem muito também a agregar. Então, quem é aqui de Umuarama pode entrar em contato com a Pamela Boemes, o @ dela acho que é Pam Boemes, e o meu é @Vivi Camonzec. Então, quem quiser pode procurar, mandar um direct, que tanto eu como a Pamela vamos... Vocês atendem junto? Nós somos muito amigas, tanto que foi ela que me apresentou, e aí ela atende mais aqui, como fica inviável, né, de eu estar vindo aqui, ou pessoa de Cianorte ir para Umuarama, aí ela atende aqui, quem me procura daqui eu passo para ela, e quem me procura de Umuarama, doutora, mas vou falar que é ao vivo mesmo. Admito, reconheço o profissionalismo dela, mas eu quero constar com você, porque eu quero falar para eles aqui. Será um prazer te receber. Vou sim. Faço questão. Ai, que bom. Então pode me aguardar. Família, eu quero assim agradecer mais uma vez a sua presença, a minha gratidão, que gentilmente abriu a sua... E dizer para você que mesmo que tenha a Pamela aqui, nós vamos trazer a Pamela, mas com você junto, que vai ser maravilhoso as duas proporcionar para a gente esses conteúdos de vida. E para você, família, quero dizer, vale a pena você procurar pessoas que, como a Vivian, nos dê conteúdo de fé, de esperança, porque nós temos que ser esses cidadãos do céu aqui na terra. Mas como que a gente ser do céu aqui na terra sem a gente nos curarmos? Vamos chegar no céu todo estraçalhado, mas enquanto aqui percorrer, vamos usufruir disso que ela bem disse, os argumentos, trabalhar nossa mente, o nosso coração, e que desses fragmentos a gente possa fazer o nosso percurso aqui na terra. Quero agradecer a você que mais uma vez esteve comigo, a todos vocês que estão aqui, meus amigos, meus companheiros, a Vivian, que uma boa viagem de retorno, que Deus abençoe você, seu esposo. Amém. Espero também ter a oportunidade de conhecê-lo. E você, como sempre eu digo, agradeço, minha alma se alegra, porque eu sei que você está aí. A gente cada vez mais
com as minhas parceiras. Vocês podem ver que eu tive hoje lá na Iveline Demore, olha, as roupas lá da Ponto Mix, da HS Calçada, Mara Cabeleireiro, a minha super, que hoje até testemunhei, a minha cunhada Keila, todos vocês têm contribuído para que eu possa ser esse ser humano lindo, maravilhoso, e sendo assim eu consiga ser e pôr em prática o que a doutora acabou de nos ensinar. Mas lute, busque pela sua melhora, pela sua autoestima. Não sei o que você vai fazer, mas hoje, nessa noite, você teve conteúdo para você, pelo menos tentar e começar. Busque na Eucaristia, nas confissões, na hipoterapia e no que for preciso, mas que tudo isso seja uma juntão de coisa que nos faça chegar até Deus. Beijo no coração e, como eu digo sempre, nós temos um encontro marcado sexta-feira aqui no Papo de Fé. Eu espero você. Tchau!